Ei, doutora. Tudo bem, doutora Filó? Boa noite, gente. Tudo bem? Graças a Deus. Tudo bem. Recados? Não esquecer de dia 16, de setembro, nós vamos fazer o SOS Paz, Nós estamos trazendo a Isa Minatel, que é uma brilhante psicopedagoga, para a gente fazer uma roda de conversa com os pais. É pergunta e resposta. A Isa é maravilhosa, é de São Paulo. Como o padre precisa acabar de comprar as cadeiras lá para baixo, para a catequese. Falei, padre, a gente traz a Isa. Eu não cobro, a Isa não cobra. Faz uma inscrição dos pais e a gente faz uma roda de conversa. Essa roda de conversa vai ser bom para vocês, para nós, para todo mundo, E reverte o dinheiro nas carteiras lá para baixo, para poder estudar. As crianças, fazer a catequese, É de 9 da manhã a 12:30. Claro que vocês vão querer o dia inteiro, porque ela é ótima. Nós vamos falar das birras, das brigas de filho, daquela situação de conflito. É tanta coisa bacana, é tanta discussão. Eu estive com ela em alguns seminários internacionais de mãe. Então ela é muito querida, dos temperamentos dos filhos, como é que lida com os meninos opositor, desafiador. E tanta coisa para a gente poder conversar de uma forma que fica mais leve, gente? Ser pai e mãe não é brinquedo, Não tem manual de instrução, não é? Então a gente precisa conversar. Pergunta de um vai ajudar tantos. Então eu espero vocês aqui, que a gente vai resolver um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente ajuda lá e nos ajudamos, Então vai ser dia 16 de setembro, de 9 a 12:30 aqui. Vamos sentar aqui e conversar, tá? Eu espero vocês. Essas mulheres maravilhosas vão conversar bastante. Imagina juntar mulher 3h30, é nada, Uma gota. Que uma gota, 3h30 só é nada para a gente conversar, Mas é pelo menos deixar um desejo da gente poder encontrar mais, Ô Filó, a gente estuda para tanta coisa nessa vida, Uma vez eu vi uma mãe falando, eu estudo para tanta coisa, mas nunca tinha estudado para a educação dos meus filhos. Como é importante, E é tanta coisa. A Isa fala disso, do caminho dela, Quando ela teve filho, ela falou, mas eu vou ter que estudar esse negócio aqui, que eu não estou dando conta, não. Porque os meninos desafiam ele. Porque quando você tem filho, o menino faz o espelho voltar para você e revela quem você é. Não tem manual. O crescimento da parentalidade não é fácil, Porque a criança, mas a criança ela tem um poder encantador, Ela tira de nós o que a gente não imagina o que a gente tem de melhor, Mas é um desafio. Ver alguém crescer, participar disso, é maravilhoso. Mas tem hora que dá um nó, e o mundo hoje está muito desafiador. Então por isso que essa conversa vai ser tão boa. Eu espero vocês aqui. Dia 16 de setembro. Você também, daqui a pouco é mãe, tem que treinar. Tem que ir aprendendo, se o sobrinho tá aí, Você pode estender sua mão para cá? Senhor, nós te entregamos a Filó. Nós que já rezamos para os nossos corações, em agradecimento ao que o Senhor fará, nós te entregamos essa tua filha e serva, Senhor. Que o Senhor possa derramar o teu Espírito Santo e usá-la conforme a tua vontade sobre as nossas vidas, nossos corações, sonhos e projetos. Que o nosso coração seja terra fértil e boa, que não falte em nós força de vontade para colocar em prática aquilo que o Senhor nos pede, uma verdadeira mudança de vida. Eis-nos aqui, por isso, usa a tua filha. Mãezinha, intercede e protege-a hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vamos sentar, obrigada. Jesus fala com um místico que a gente deveria chamar várias vezes o Espírito Santo no dia, através do coração imaculado da mãe dele, que a gente esquece, Às vezes é uma situação difícil, vai tomar uma decisão,
Pede o Espírito Santo através do coração dela, quando nós acabamos de rezar. Muito bem, vamos rever algumas coisas do Evangelho de Mateus. Quem está com a Bíblia, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21, que foi o Evangelho de domingo, para a gente conversar um pouquinho. O contexto desse Evangelho, vocês lembram, no outro domingo, Jesus estava lá em Cesareia de Filipe e perguntou para os discípulos quem eles falavam que eram ele. Eles falaram, estão falando que o senhor é um profeta, Jeremias, João Batista, etc. Elias. E ele perguntou, quem eu sou para vocês? E Pedro dá aquela declaração de fé maravilhosa e fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Depois disso, eles estão lá. E Jesus então começou, o contexto era esse. Jesus começou a contar para os discípulos que ele precisava de ir a Jerusalém, ia sofrer muito por parte dos anciãos, dos chefes, dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ia ressurgir no terceiro dia. Então Pedro pegou Jesus à parte, repreendeu e falou, Deus não permita, Senhor, isto jamais te acontecerá. Ele, porém, voltando-se para Pedro, disse, afasta-te de mim, Satanás. Tu me serves de pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Vamos entender esse contexto aqui. Vocês lembram que na primeira leitura de domingo também era... Vocês lembram quem era? Jeremias. Jeremias que foi o profeta que mais sofreu, né? Alguém já viu a vida de Jeremias em filme? É espetacular, vale a pena assistir o filme, ver o contexto. Jeremias foi o profeta chamado por Deus para poder chegar em Jerusalém, que era a cidade santa, que tinha o templo, que tinha a arca. Eu falei com vocês que foi Jeremias que levou a arca, tirou de lá antes que a cidade fosse saqueada. E falou com o povo, vocês estão andando no caminho errado, vocês estão fazendo tudo errado, Deus vai destruir, vai permitir que Babilônia invada aqui. Eles falaram, mentira, você está falando só o mal a nosso respeito, prenderam o coitado de Jeremias, puseram Jeremias numa cisterna, pintaram e bordaram com Jeremias. Então ele sofreu demais porque ele falou a verdade. E eles falaram, não tem problema nenhum, nós temos o templo. Basta ter o templo? Fazendo um outro parêntese, o Evangelho de domingo, de sábado, alguém assistiu missa sábado? Também eu vou perguntando para vocês, né? O que vocês assistiram sábado? Você lembra o Evangelho de sábado? Não? Foi a parábola dos talentos, né? Então, que o dono da propriedade pegou 3 homens e deu para um 10, outro 5, outro 1 talento. Então, se vocês lerem com atenção aquela parábola, vocês vão ver que os 3 conheciam o patrão, conheciam. Mas eles não tinham relacionamento com ele. Porque o terceiro, vocês lembram qual que é a frase que ele fala? Ele fala, ele tinha medo de Deus. Ele falava, porque eu sei que o Senhor é justo, o Senhor tira, o Senhor é exigente, etc. Então eu enterrei o talento. Mas na verdade, é isso um chamado para nós. Então não adianta eu ter o templo, não adianta eu vir à igreja, não adianta eu assistir à missa, eu preciso de um relacionamento pessoal. Compreendem? Então não adiantava só ter o templo, eles achavam que a segurança deles estava que tinha o templo. Os babilônios chegaram lá, acabaram com o templo, quebrou tudo, pôs fogo em tudo, destruiu tudo. Então por que Jesus até foi confundido com Jeremias? Porque Jesus também tinha que ir a Jerusalém e falar a mesma coisa. Jesus foi anunciar o reino de Deus. Jesus foi anunciar um reino de amor, de verdade, de igualdade. O pessoal aceitou? Não. Vocês são filhos do Altíssimo, nós temos um Pai crucificado, matado. Então, por isso que Jesus é até confundido com Jeremias. O pessoal fala, não, eu estou falando que o senhor é Jeremias, ou um dos profetas, por causa do sofrimento. Então vocês imaginem, Jesus conta tudo que vai acontecer, Pedro de uma ousadia que eu fico encantado com ele, chama o Filho de Deus, o próprio Deus num canto e repreende, Filho de Deus. A gente não tem dimensão do que ele fez, não. Ele chamou Deus num canto e falou, que é isso? Fica contando essas coisas para os outros, não, não vai acontecer nada. Nós vamos ficar aqui no barco, vendo o pôr do sol. Jesus fala o que com Pedro? Uma das frases mais duras do Evangelho. Afasta-te de mim, Satanás. Por quê? Vocês compreendem isso? Por que Jesus foi tão duro com Pedro? O que vocês compreendem disso? Eu tenho que ajudar vocês a pensar. Vocês não podem ficar lendo a Bíblia como se
Isso aqui não é um livro de historinha. Essa história é a carta da nossa salvação. Por que Jesus repreendeu Pedro? Quando Pedro não quer que Jesus vá até Jerusalém, ele não quer que Jesus faça o quê? Jesus veio ao mundo para nos tirar do reino das trevas, do pecado, e levar para o reino de luz. Quando Pedro não quer que Jesus faça isso para nos salvar, ele está indo contra o plano da salvação de Deus, inclusive da ressurreição. Então ele falou, vai não, e qual o papel de Pedro era qual? Satanás, que não queria a nossa libertação. Jesus veio aqui para nos livrar do pecado, nos livrar de todo tipo de sofrimento. Compreendem aqui a dimensão do que Pedro fez? Ele falou, vai lá não salvar esse povo. Não, Senhor, a gente fica aqui, no boa com o Senhor. Não vai lá sofrer, muito menos ressuscitar. Jesus falou que ia ressuscitar. Pedro falou, não mexe com isso não. Em outras palavras foi isso. Então ele está falando o que Satanás falaria com ele. Vai lá nada. Vai se envolver com esse povo, sofrer por causa desse povo, não. Compreendem porque Jesus chamou ele de Satanás? Porque ele estava indo contrário a tudo que era o projeto de salvação de Deus. Agora entenderam a frase? Porque a gente repete, o que acontece com a palavra de Deus? A gente acha que conhece ela. E vai repetindo, mas não sabe o que está falando. Por isso que de vez em quando eu paro vocês para poder entender. Então Jesus, ele é um educador como ninguém, né? Ele aproveita essa gafe de Pedro, né, gente? Chamar a atenção do Filho de Deus e nos ensina. E nos ensina que para segui-lo precisa renunciar. Renuncia a si mesmo. Não, o povo até arrepia. Essa palavra não é boa, Filó. Que assunto que é esse, gente? Que não podemos falar de outra coisa? Guarda uma coisa. Todas as vezes que vocês escutaram a palavra renunciar, ela significa o quê? Nada. Renunciar significa, vocês nunca mais vão esquecer isso. Quando eu me renuncio, eu esvazio de mim. Renuncia a si mesmo. Ao ego inflado, a tudo que tem que sai do eu para o nós. Qual que é a maior batalha que nós temos que vencer? Somos nós mesmos. Essa é a grande guerra, gente. Por isso que o reino de Deus vem à força, porque ele tem que trabalhar em nós, porque tudo eu quero fazer daquilo que me agrada. Imagina o que é a religião que Jesus vem trazer para nós, a orientação que ele vem trazer, é uma coisa alucinada. Então, guardem isso. Eu renuncio a mim, significa eu me esvazio para poder me encher. Isso significa conversão. Entendeu? Eu me esvazio do meu nada para me encher de Deus. Esse é o processo da conversão. O duro é renunciar. Ok? Essa é a nossa grande guerra. É por isso que Paulo fala na carta dele. O cristianismo é uma religião de mudança de mentalidade. Enquanto eu não compreender na minha mente, eu não começar a mudar, eu não sou transformada. Porque se a gente não pode pegar isso aqui e tentar viver sem compreender. Então Jesus me convida a olhar para quem hoje? Para mim. Porque quando hoje nós vamos falar do sofrimento, o que vale o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a vida? Perder a vida. Quem pode te dar a vida? Só Deus. Só Ele pode nos dar a vida. Foi o que Ele nos deu. E uma vida de uma proposta que já não tem dimensão, que é eterna. Então, nenhum ser humano foi preparado para sofrimento, ok? Nenhum de nós nasceu com a capacidade de sofrer. A gente vai adquirindo à medida que sofre. Mas falar, nossa, de espontânea vontade eu procurei sofrer? Não. Não é isso que Jesus veio fazer. Aliás, a vida toda que ele passou por aqui, o que Jesus fez foi lutar contra o sofrimento, né? Libertou tanta gente, aliviou tanta gente, ajudou tantos. Então, existe um tipo de sofrimento que é aquele que é causado por nós mesmos, pelos nossos pecados. Estou falando mentira? Eu tenho um sofrimento que eu sou apegado demais. Então eu tenho um apego desnecessário, um apego para além. Então esse apego me faz sofrer. Vide separação de herança pós-morte. Estou falando mentira? Quantas famílias em guerra, inimigas, mas esse pedacinho tem que ser meu. Vai levar o que mesmo? Nada.
Então o nosso apego exagerado traz dor, traz sofrimento. O nosso egoísmo, a inveja, olha para a vida do outro, vê um colega de trabalho sobressaindo, você começa a minar a vida do outro até destruir ele. Estou falando mentira? Não, estou não. Então começa a observar o nosso comportamento, como é que isso gera doença em nós, como é que isso gera sofrimento em nós. Né? Tudo tem que ser para mim, tudo tem que ser voltado para mim. Se tem uma rodinha de pessoas conversando, se eu não for o centro da atenção, eu fico deprimida. Por que tem que ser? A última palavra tem que ser minha, por conta de quê, minha filha? A gente pode ser aberto a escutar várias coisas e ser flexível e abrir. Então, quanto sofrimento, eu não me amo, eu não me aceito, como é que eu vou fazer isso no meu meio? Não vou aceitar o outro. A pessoa ressentida, ela gera ressentimento. A pessoa infeliz faz os outros perto dela infeliz. Observa um povo do bem, um povo feliz. Do lado dela é só alegria. Começa a observar. Tem gente que está azedo desde a hora que levanta até a hora que dorme. Coisa louca, né? Faz mal para ele mesmo e para todo mundo que está perto. Não tem uma palavra agradável. Tem gente que não consegue ter uma palavra agradável, pelo amor de Deus. E se você fala assim, não, fulano está tão bonito, mas acabou de destruir o outro naquele momento do mas. Então, quanto sofrimento pela língua. Né? Diz São Tiago, o dia que a gente aprender a conter a língua, quanto sofrimento, quanto desentendimento, quanta briga, tanta confusão, porque falou mais do que devia. Quanto problema. Que julga, condena, fala mal, pererei, o trem vai virando uma bola de neve, negócio. Quanto sofrimento desnecessário. Isso não é um sofrimento que nos redime, isso é uma carga para mim deixar. Está errado. Está errado. Agora, existe um sofrimento que são os inevitáveis da vida. Quais são os inevitáveis da vida? Que é a marca da nossa fragilidade, da nossa finitude. A morte, o que mais? O envelhecimento, a doença, perder pessoas que a gente ama, né? Eu falo que tem 3 coisas tão difíceis: ver filho crescer, ver pai envelhecer e ver os amigos ir embora. Não é duro ver isso? São 3 coisas que eu acho muito difíceis na vida. Que a gente quer os meninos pequenos até 5 anos de idade, que é uma coisa apaixonante. Depois vai exigindo muito e fala, vamos largar isso para lá, né? Vamos devolver. Então, essas 3 coisas são difíceis da gente viver. Então, todos nós vamos envelhecer. Não, uns morrem antes, né? Acontece alguma coisa, mas a gente envelhece, adoece, perde pessoas que amam e sofre. A questão é, como é que eu vou reagir ao sofrimento? Como é que eu reajo a isso? Nós podemos rebelar. Eu não mereço, não é comigo, por que comigo? Tão bacana, gente. Ah lá, estou sentado aqui, grupo de oração toda semana, rezo o terço, assisto missa, confesso, dou esmola. Eu não mereço. Olha lá fulano, ordinário, está aí. Está falando mentira? Ou a gente vira uma casca e esconde, ou então a gente vira vítima, né? Ninguém sofre igual eu no mundo, só a dor, é só minha, só eu tenho essa dor. Isso em consultório, em sala de espera é muito comum. Alguém fala, eu estou com uma dor no fazer, porque não conhece a minha dor. Tem umas linhas de dor que não tem um médico que consegue entender. O negócio tem uma subida e uma descida que não há linha que explique. Mas é porque a dor não está ali. Então, o que eu ganho sendo vítima? Então, como é que Santo Agostinho dizia, não é? Quer conhecer o caráter de alguém, dê o sofrimento. Você vai conhecer exatamente onde a pessoa se situa. Então, diante do sofrimento inevitável, a questão é como é que eu vou viver aquilo que eu não gostaria de viver. Porque o sofrimento que só passa por fora e não trabalha a minha alma, ele serviu para quê? Para nada. Para me fazer infeliz, para me fazer duro, para me fazer bruto, para me fazer brigar com o mundo. O sofrimento ele tem que me lapidar. Por isso que a gente fala que somente o médico doente, o médico que já sofreu, ele é capaz de curar. Porque a dor é uma coisa só do outro.
ou só sua. Ninguém vive a sua dor, e você não vive a dor do outro. Então não adianta falar, fulano, no seu lugar eu farei tal coisa. Não, a dor é dele. A gente precisa ajudar, mas a partir do que o outro me pede, fala, como eu posso te ajudar agora? E não dar regra para o outro. A forma particular de cada um viver a dor. Não tem receita, nós não nascemos preparados para o sofrimento. Mas como que a minha presença pode ajudar? Porque tem coisas que eu posso evitar na vida do outro. Aquilo que eu falei com vocês, o cristianismo é uma religião que me faz ver o outro, porque como é que eu amo a Deus? Atento ao sofrimento do meu irmão. Tem coisas inadmissíveis, que é a questão de dignidade. Ele é meu irmão, como é que eu deixo alguém falar comigo, eu estou com fome, me dá uma ajuda? Dá ajuda não? Sai do seu carro, vai lá e paga uma marmita, faça a coisa direito, é seu irmão. Não podemos. Hoje eu estava no consultório, quando uma cliente recebeu o telefonema, filho, estão pedindo ajuda lá no condomínio, para a roupa que tem uma mãe e filha vestindo saco de lixo. É irmão. Como é que a gente pode escutar um trem desse e ficar quieto? Não podemos. Mas se a dor do outro não mexe comigo, eu estou no lugar errado. Porque quando Jesus fala, pega a sua cruz e me siga, não, a centralidade da cruz da nossa vida é entender que o compromisso que eu tenho com o Senhor, dessa igualdade, de entender que somos irmãos, filhos do mesmo Pai, vai ter consequências na minha vida. Quando eu luto pelo desfavorecido, por aquele meu irmão que está passando situação difícil, eu vou arrumar confusão. Pode ter certeza. Posso ser perseguido quando eu falar a verdade. Quando eu defender os valores de Deus. Quando alguém falar com você assim, fulano, estou tão encantado com aquele homem ali, ó, olha que espetáculo. Fala, minha filha, você viu a situação dele? Casado. Jesus falou, não mexe com isso não, minha filha. Vamos casar, dá um rolo, não mexe com isso não, vai sofrer, minha filha. Mas se você fala, você vai ficar seu inimigo, você está com inveja. Mas você tem que falar a verdade. Essa não é a palavra do Senhor, que quer tirar da nossa vida somente a dor e o sofrimento. Isso é uma coisa muito séria. Então, como é que eu vivo quando a doença chega? Porque ela pode ter um caráter redentor. Sofrer por sofrer não tem sentido. Mas se eu ofereço a minha dor à cruz, falo, Senhor, com essa dor, ajuda aquele para não cair hoje. Ajuda a minha família na conversão. Ajuda a minha conversão. Me ajuda a me preparar para o nosso encontro. Me ajuda. Então, entender que em cada momento da minha vida, seja quando eu sou criança, estou na adolescência, estou ficando na idade adulta, e que eu estou envelhecendo nas minhas limitações, como é que eu envelheço, mas com sabedoria, que eu contribuo na vida, na obra aqui de Deus, com os meus irmãos, e não naquela lamúria da não aceitação? Compreende? Como é que eu vivo tudo isso? Então há uma outra consciência cristã. O que eu posso deixar é aquilo que é inevitável de viver. Se aquilo chegou na minha vida, eu falo, Senhor, como é que eu posso usar disso aqui agora? Como é que eu vou enfrentar a dor? Como é que a gente enfrenta a tragédia que chega, a doença que chega? Como seria a forma melhor, como cristão, de viver? Qual é a atitude que vocês imaginam que a gente deveria ter? De abandono. Nós temos que viver nesse mundo sem medo, nem da vida, nem da morte. Porque em tudo nós pertencemos a quem? A Deus. Mas isso é uma verdade. Então se eu estou aqui, eu vivo para Ele. Se eu morro, continuo com Ele, qual é o problema? Só mudei de página. Só virei a porta, assim, abri a porta, fui para cá, vim para cá. Parece simples, né? Mas não é. É quando eu me entrego, né? Como eu abandono. Então eu preciso me abandonar e falar, seja feita a vossa vontade. Fácil. Demais da conta, facílimo. Tanto que a gente odeia esse assunto. Vir aqui falar com vocês sobre isso é ruim. Mas não existe a ressurreição sem passar pela cruz. A questão é como que nós vamos viver o sofrimento quando ele bater na sua porta. E que Deus permita que quando o sofrimento chegar na nossa casa, Ele nos encontre meditando a palavra de Deus. Porque ela é que vai ser a nossa âncora. É Ele que vai ser o nosso sustento. É nele que eu vou poder entender, a morte não tem a última palavra. A doença não tem a última palavra. Porque a doença até pode tirar a minha dignidade em cima de uma cama. Mas quem é o último que permanece? Deus. Ele não nos abandona.
né? A gente tem tanta dificuldade de enfrentar a dor, o sofrimento, que quando alguém fala com você, estou doente, estou com câncer, você fala com ela, não, vai dar tudo certo. E o medo de enfrentar o assunto? Vai que depois vem para mim, né? E a dificuldade? Fala, fulano, e eu posso te ajudar como? O que você está sentindo? Quais os medos você tem vivendo agora? Conversa, de verdade, como cristã. Ajuda o outro a ter esperança. Falar com ele, além do câncer, tem mais. Além daqui, tem muito mais. Tem muito mais. Sua vida não encerra e não termina nisso aqui. Mas tem que ter coragem, tem que conhecer a palavra de Deus. E dizer ao outro, tem muito mais por vir. Muito além. Mas se a gente acha que a vida é o que a gente tenta segurar, é muito pouco. Essa vida aqui é muito pequenininha. Então eu tenho que viver minha vida com um propósito, que uma das outras causas de sofrimento nosso é o vazio interior, é a ausência de sentido na vida, é não entender que Deus é o princípio e o fim de tudo na minha vida. Ele é a razão por que a gente vive, se gasta, se consome. É para Ele, é para aprender a amar que estamos aqui, aprender a nos amar, a nos aceitar, a nos respeitar, a falar com Ele. Jesus, na hora que a gente comunga, fala, Senhor, me ajuda a me ver, revela para mim os meus pecados, me ajuda, põe luz na minha vida aonde o Senhor não entrou, e me ajuda, não deixa, eu falei com você semana passada, essa obra inacabada, que o Senhor faça em mim aquilo que o Senhor sonhou um dia, mas que na hora que eu estiver diante do Senhor, na hora da minha morte, que o Senhor me chamar, eu esteja de pé, diante de Ti e falo, eis aqui, estou aqui, cumpri o que eu vim fazer, sem medo. O sofrimento nos apavora muito, é claro, não estou falando de sofrer por sofrer. Então ninguém está aqui, o cristão ele não busca o sofrimento, mas ele virá ao nosso encontro. Então Jesus hoje nos convida a nos ver e fala, renuncie. Olhe para dentro de você, diante de Deus, com a sua palavra, fala, Jesus, essa atitude minha está boa como cristã? É assim mesmo que eu devo conduzir? Que atitude eu tenho diante do outro? Eu posso passar diante do meu irmão e falar, eu não tenho nada para te dar agora? Será que é verdade? Não temos nada mesmo? Qual é o nosso compromisso com o outro? Um dia Deus vai nos perguntar, igual Ele perguntou esqueci. Agora Ele disse, onde está o teu irmão? Ele falou, não estou sabendo não, tinha acabado de matá-lo. Caim, quando matou Abel. Caim, cadê seu irmão? Não sei, não vi. Tinha acabado de matá-lo. Achou que Deus não sabia? Assim somos nós. Qual é o compromisso? Falou, mas todos os irmãos, não aqueles que Ele colocar no seu caminho? Hoje. Observa como é que Deus é delicado. Tem dia que você vai encontrar com um monte de gente que precisa de ajuda. Tem dia que não tem nenhum. Mas aquele dia que Ele mostrar aquela pessoa, esteja aberto para falar, oba, vou tirar esse menino desse sofrimento, dessa dor, eu posso aliviar. O que eu posso fazer para mudar a vida do outro? Esse é o nosso compromisso. Assim como Jesus passou pelo mundo, aliviando a dor e o sofrimento, qual que é a nossa função se a gente quer ser cristão? Passar pelo mundo, diminuindo a dor e o sofrimento. Sempre falei isso lá no hospital com os residentes. Se a gente levanta de manhã, vem para o hospital e não tem a capacidade de diminuir a dor e o sofrimento de alguém, ele resolveu o que levantar? Nada. Nós estamos aqui para aliviar a dor e o sofrimento do outro. Para isso decidimos ser médico. Mas se eu não sou médico lá no hospital e vejo alguém com sofrimento na rua que eu encontro, eu posso ser capaz de ajudá-lo. Às vezes é um abraço, às vezes é uma palavra, às vezes é lembrar a ele que nós somos irmãos, temos o mesmo pai. Lembrar para ele a dignidade dele, dizer para ele, você vai encontrar alguém um dia que vai enxugar as suas lágrimas além de mim. E que nunca mais será dor, sofrimento e ausência, porque Deus venceu por nós. Ele veio nos buscar, nos resgatar. E somos filhos do Altíssimo, chamados a uma dignidade que não tem tamanho. Então eu não posso permitir você vivendo desse jeito, porque a sua dignidade de filho de Deus, meu irmão, eu não posso deixar isso. Você é meu irmão. Então eu tenho que tirar você daqui, ó. Tem que fazer uma comida para você te colocar de pé. É assim. Mas não teve ninguém para gritar por ele. Você grita sozinho, portanto. Liga para os amigos e fala, gente, vem cá socorrer fulano. Eu trouxe uma coisa, eu trouxe outra, eu trouxe outra. Dá dignidade primeiro, restaura, depois fala, temos o mesmo Pai. Assim nós vamos levar a vida. Claro que vamos ser perseguidos, sem ilusão.
Se o mestre foi, nós seremos. Quando vocês olham para a cruz, qual a imagem que dá para vocês? O que vem no seu coração? Mas o que te salvou, sim, mas o que é o que tem que chegar no seu coração quando você olha para a cruz? O amor. Olha como eu fui e sou amada. Por que eu estou falando isso? Porque enquanto nós, como cristãos, não entendermos que quando Deus permite que o mal chegue em mim, na minha vida, e em mim está doendo, eu tenho que ser capaz de falar com Ele: Senhor, essa dor que está em mim, eu sei que no Senhor está doendo mais do que em mim. Eu sei que eu não estou só, mas que eu vou dar conta de passar por essa noite escura, por esse sofrimento, porque eu não estou sozinho. Eu sei que o Senhor carrega isso aqui agora comigo. Eu sei que o Senhor coloca um bálsamo no meu coração. Eu sei que o Senhor traz para mim o alívio. E eu sei que na hora certa só o Senhor faz se eu estou abandonado nas suas mãos. Enquanto a gente não for capaz de falar isso e não falar, porque comigo eu não mereço, não se rebelar, não ficar nesse outro ponto, não achar que Deus tem prazer em dar o sofrimento para o ser humano, que a gente acha que Deus vai castigar, né? Porque às vezes uma outra forma que a gente vive o sofrimento é a ansiedade. Vai acontecer uma tragédia. Eu falo, tem gente que é trombeta do Apocalipse, só traz tragédia. Nós já vamos viver hoje. Está acontecendo? Não. Então eu vivo agora, porque eu só tenho agora. O que foi que Jesus falou em Mateus 6, 24, 34? A cada dia basta o seu cuidado. Vive hoje, amanhã não nos pertence. Quantos de nós morrendo na ansiedade de coisas que não irão nem acontecer? Compreendem? Porque toda ansiedade é sinal de falta de confiança no amor de Deus. Então, enquanto eu achar que ser cristão é Deus colocar o sofrimento na minha vida, não, tem que sofrer, ué. Se eu não sofrer, eu não sou salvo. Onde é que vocês colocaram isso? Não, eu sofro porque ver a dor do outro é duro, ver a minha dor é duro, ver o meu irmão em situação por causa da injustiça, por causa de tanta coisa errada, por causa do meu egoísmo, por causa de tanta situação que não deveria, ele é excluído. É duro. É duro que quando eu pego alguém, um irmão de rua, e vou entrar com ele em algum lugar, o povo quer tirar, eu falo, não vai tirá-lo, ele vai entrar e vai assentar, o povo quer te matar, mas é meu irmão, então vai sentar, pode escolher o que você quer comer, e vou ficar aqui até você ser servido e comer, é seu direito, pode pedir o que você quiser, tem que ter ousadia para fazer isso. Este óleo quer te matar, mas é seu irmão. Nós temos que ter essa coragem de anunciar, de tirar a dor do outro. Então, enquanto a gente não for capaz de olhar para a dor e dizer, Ele está aqui comigo, me ajudando a passar por isso, por cada vez que eu vou tirar sangue, Ele segura minha mão, por cada vez que eu tenho que fazer um processo, Ele fala, estou aqui, não tenhais medo, não lances olhares apavorados, porque eu sou o teu Deus, eu sei todos os fios de cabelo da sua cabeça, eu estou com você. Enquanto a gente não acreditar nisso, nós não vamos conseguir tirar do rosto de Deus Pai, o Pai de Jesus, que é o nosso Pai, essa imagem do Deus que só quer o mal, que só quer ter prazer com o sofrimento do ser humano. Deus quer a vida, e a vida em abundância. Pare e pensa hoje que a grande maioria do nosso sofrimento hoje está relacionado com os nossos pecados. Para e pensa, rever todos os mandamentos da lei de Deus e ver se o que você está sofrendo hoje não é fruto do seu pecado, não é o que Deus colocou na sua vida, mas é aquilo que você procurou com a sua mão. Prestem atenção nisso. Aquilo que está escrito na palavra de Deus, diante de você está água e fogo, põe a mão para onde você quiser. Mas Deus não precisa, Ele fala, mas eu não preciso de filhos pecadores, eu não preciso, e Ele não precisa. Eu não preciso de filhos lamurientos. Coragem e fazer a decisão por um Deus. Enquanto eu não acreditar que Ele é meu Deus de amor, eu não posso duvidar da capacidade de Deus me amar. Eu nunca posso duvidar que o amor dele é algo alucinado. Senão eu não vou dar conta do cristianismo.
Saber que toda vez que chegar um sofrimento, Deus está me castigando de quê? Por que eu tenho que viver me culpando das coisas? Fala, não, eu estou passando por isso, porque a culpa é minha, eu fiz tudo. Para com isso, Ele já nos perdoou. Ele já nos perdoou. Então não vamos acrescentar sofrimento ao que já tem a vida. Mas tudo vamos levar diante de quem? De quem pode resolver, que é Jesus. Aproveita que Ele está ali de graça, nem cobra. De graça. Vai lá e leva a sua dor, leva o sofrimento. Fala, me ajuda a viver isso com dignidade. Me ajuda a sofrer com dignidade de filho. Me ajuda. E que até no meu sofrimento eu te revele. Eu possa dar testemunho de que a morte não vai ter a última palavra. Que eu possa viver o sofrimento até das pessoas que eu amo ali, de pé. Porque eu sei que terá o Senhor de lá para acolher, receber um abraço e dizer, vem para aquele lugar que eu te preparei. Mas eu preciso dar testemunho disso, não podemos ter medo. Então que Deus nos dê coragem de entender que a vida que Ele nos propõe é algo espetacular. A vida, com V maiúsculo. E que a gente não reduza a nossa vida a essa vidinha que a gente tem aqui. E que a gente não tenha medo da dor e do sofrimento, mas que a gente encare ele de frente. Não porque a gente é poderoso, não porque a gente é forte, mas pela consciência de que eu tenho, que Deus falou, eis que estarei convosco todos os dias. E Ele nos ama infinitamente. O amor de Deus por nós é um amor de eternidade. E só Ele sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um de nós. Só Ele sabe a angústia que hoje a gente carrega no peito e quanto sofrimento desnecessário. E Ele quer nos libertar daquilo que hoje nos oprime, que aquilo que nos impede de viver aquilo que Ele tem para nós em abundância. Então, vou pedir a Nossa Senhora e lembrem, quando vocês olharem para ela, que Deus, Ele deu a Nossa Senhora o dom, né? Deu a ela, protegeu ela de todo o pecado. Nossa Senhora não conheceu o pecado, mas Deus não impediu a ela que sofresse. Deus tirou o sofrimento da vida dela. Como é que ela viveu a dor? De pé, em silêncio, e numa confiança incondicional àquele que é o Senhor de todas as coisas. Que nessa noite Nossa Senhora interceda por nós e nos ajude a sofrer quando o sofrimento chegar, não porque eu vou procurar, mas no momento que ele bater, que ele chegar, que ela seja a nossa mestra, nos ensine a estar de pé como ela e a permanecer numa confiança incondicional somente daquele que é capaz de nos dar a vida e de manter a vida eternamente. Vamos encerrar chamando por ela, que é nossa mãe. Ela sabe as graças espirituais que cada um de nós precisa para poder viver o nosso cristianismo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora